Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Sejam muito bem-vindos ao RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em designer de comportamento, e serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber Camila Holanda, ela que é gerente de remuneração e benefícios na Schneider Electric, cliente do Well Hub, para uma conversa cheia de insights. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Paulo. Imagina, nós vamos mergulhar juntos em todas as dimensões do bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. O tema do nosso episódio de hoje com a Camila é a oferta de flexibilidade no trabalho como parte do pacote de Total Rewards. Camila, eu queria começar por aí. A gente sabe que a Schneider Electric tem sido uma referência em fazer essa integração à flexibilidade no ambiente de trabalho dentro desse pacote de Total Rewards. Como essa estratégia tem impactado diretamente a satisfação e retenção dos colaboradores, especialmente nesse tempo que estamos vivendo de tantas mudanças no mercado? Maravilha, Paulo. Antes de dar minha resposta, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui escutando e vendo o podcast aqui de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também o convite do Well Hub para estar aqui nesse momento com você. Falar de flexibilidade no pacote de Total Rewards me faz primeiro dar um passo atrás e falar de bem-estar. Porque o bem-estar, na verdade, ele é um componente amplo no qual flexibilidade faz parte. E quando eu falo de bem-estar, é importante que todos saibam que esse é um pilar estratégico para a Schneider Electric. Então, muitos dos direcionamentos, diretrizes e políticas da companhia a nível global estão baseadas dentro do bem-estar. Naturalmente, flexibilidade é um componente que faz parte desse conjunto. E quando a gente fala de flexibilidade no pacote de Total Rewards, vocês vão me cansar, porque eu tenho uma lista inestimável de temas aqui para falar com vocês. Eu poderia começar a falar sobre flexibilidade no trabalho, horários flexíveis, jornada flexível, trabalho remoto, trabalho híbrido. Isso tudo faz parte de um componente de flexibilidade que, em termos pós-pandêmicos, né? A pandemia criou aí um marco praticamente, é core quando a gente oferece isso no mercado externo e interno. Mas não somente aí, né? Não para por aí. A gente vai falar de flexibilidade também dos benefícios. Hoje, cada vez mais, a gente fala do tema de benefícios flexíveis. E aqui eu falo de benefícios estruturados, né, com pontos ou mesmo com valores, e a gente pode falar um pouco mais à frente sobre esse tema, mas flexibilidade também está aí. Flexibilidade também está, por exemplo, quando a companhia oferta programas, assim como o do Well Hub, que te dão uma flexibilidade para definir o que me faz bem, o que me traz saúde mental e física, onde que eu posso conseguir esse benefício. Pode ser perto da minha casa, pode ser perto do meu trabalho, pode ser onde eu tiro minhas férias. Isso também é trazer flexibilidade. Então, programas que hoje trazem programas de assistência ao trabalhador, os famosos EAPs, que trazem aí apoios psicológicos, legais, sociais, jurídicos, também são de extrema importância, que nós oferecemos tanto para funcionários e dependentes, que, mais uma vez, trazem essa flexibilidade. Você não precisa se deslocar para nenhum ambiente, você, através de um canal digital, através de um telefone, você consegue rapidamente ter uma consultoria confiável, sem custos adicionais, disponível pela empresa. Então, a flexibilidade dentro do pacote de Total Rewards é imensa. E eu poderia falar mais uma aqui, porque, de novo, vocês vão me escutar falar sobre horas, mas quando a gente fala de flexibilidade, a gente também está falando de carreira. Também estamos falando de progressão, de promoção, de next step. E aí, eu acho super importante falar aqui de um programa que a Schneider tem, um sistema chamado Open Talent Market, o famoso OTM. O OTM permite que a gente defina qual é o nosso próximo step de carreira. No que eu quero me especializar? Que projeto transversal eu quero participar para desenvolver, de repente, uma skill que eu tenho interesse e que está alinhado aos objetivos da companhia. Isso também é flexibilidade. Então, muitas vezes a gente vai pensar em flexibilidade no pacote de Total Rewards relacionado a benefício, relacionado ao local de trabalho,
mas também podemos fazer uma relação muito grande com o desenvolvimento de carreira. Perfeito, Camila. Olha, a Camila ela tem uma longa experiência desde 2008 na Schneider Electric, mas ela também é psicóloga e líder do Comitê de Wellbeing aqui no país, né, no Brasil. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência para contar para nós quais têm sido os desafios que as empresas enfrentam ao implementar essas políticas de flexibilidade. Sobre os desafios, eu comentaria que o primeiro deles está sobre a mudança cultural. Eu acho que, como ser humano, nós nos acostumamos muito a manter uma estabilidade na nossa rotina. Então, qualquer componente que vá alterar essa estabilidade gera um impacto cultural, gera uma resistência. E essa resistência, dentro das companhias, ela é demonstrada pelas lideranças, pelos funcionários, principalmente, né? Eu acho que esse seria o primeiro desafio, que é realmente uma mudança cultural e uma quebra desse modelo de estabilidade pensando em inovações. Um segundo desafio seria a implementação de diretrizes e políticas que garantam equidade nessa oferta. Porque falar de flexibilidade, falar de bem-estar, vai ter uma variação conceitual muito grande de pessoa para pessoa. O que é bem-estar para mim, o que é ser flexível para mim é totalmente diferente do que é para você. E quando nós estamos numa companhia muito grande, você vai ter, inclusive, posições que podem ter uma maior flexibilidade e outras que não podem devido ao próprio modelo de trabalho e de entrega. E isso não é uma questão de ser justo ou injusto, mas isso é uma questão de entender os modelos de trabalho e estabelecer regras, diretrizes e políticas muito claras para que isso deixe de ser um desafio e passe a ser uma possibilidade dentro daquele ambiente de trabalho. Então, essa seria um segundo desafio. Um terceiro desafio que eu colocaria aqui, talvez uma parte tecnológica, uma parte digital, porque quando nós falamos de flexibilidade, e aqui a gente citou vários exemplos, né? E eu comentei, o fato de ser digital é o que vai nos permitir essa flexibilidade. Então, hoje, ter sistemas que nos apoiam, tanto em termos de dados, mas como gestão de tempo. Vocês vão se lembrar de 10 anos atrás que nós tínhamos marcação de ponto ali fisicamente, tinha que colocar o dedão fisicamente. Hoje já existem inúmeras tecnologias e softwares que permitem que isso seja feito pelo nosso celular, com geolocalização. Então, isso requer investimento e isso requer tecnologia, disponibilidade de tecnologia, que eu consideraria como um terceiro desafio relevante. Agora, como que a Schneider Electric tem superado esses obstáculos, Camila? Eu queria que você trouxesse um pouquinho do dia a dia de vocês para garantir um ambiente de trabalho mais adaptável, que nem você está colocando, um ambiente de trabalho mais saudável para os colaboradores. Legal. Eu vou seguir na ordem dos desafios e eu vou tentar propor soluções aí que nós vivenciamos nesses últimos anos. Quando a gente fala de uma questão cultural, acho que a Schneider ela teve uma vantagem competitiva, porque ela desde muito cedo começou a falar sobre a flexibilidade, sobre flexibilidade no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, embora muitas empresas criaram essa adaptação e essa mudança de mindset após o evento da pandemia, desde 2018 nós já tínhamos políticas estabelecidas que já diziam que nós podíamos trabalhar X dias desde casa e X dias desde o escritório. Eu lembro muito que nesse período aqui em São Paulo, a maior parte das pessoas aderia à política nos dias do rodízio. Talvez porque era mais viável, ou a maioria das pessoas estava ali no escritório, não via-se motivo de trabalhar desde casa. Mas foi muito interessante porque na virada, quando a gente teve aquele momento ali de uma certa evacuação das cidades, né, e a gente se manteve em lockdown, a virada para a Schneider foi muito simples. Foi simplesmente, olha, toda a tecnologia já estava ali, todo o ferramental já estava, foi simples, a política já existia. Então, assim, basicamente a gente teve que estender aquilo ali por um determinado período. E culturalmente já estava estabelecido, houve esse tempo de fazer isso com uma certa cadência, né, de 2018 até 2020, ali, quando eclodiu esse tema. Mas para uma empresa que não teve essa vantagem competitiva, digamos assim, eu diria que educação e treinamento tem que ser o foco, principalmente para a população de liderança. Essa vai ser a primeira população que vai vender a estratégia de flexibilidade dentro da organização. Então, lideranças têm que ter muito claros, tem que ter espaços realmente de diálogo abertos para que eles possam colocar os seus receios,
e, inclusive, sugestões de melhoria. Esse seria um primeiro fator que eu colocaria como possibilidade. Desde um ponto de vista tecnológico que nós falamos, eu acho que requer investimento, sim. Então, para os meus colegas que estão me escutando, de áreas de finanças, meus colegas de remuneração, é preciso, sim, colocar um foco na tecnologia, investir em plataformas, em sistemas, em ferramentas que possibilitem você fazer essa gestão remota, que possibilitem, de fato, que você amplie as suas possibilidades de flexibilidade. Uhum. Perfeito. E eu acho que é importante vocês escutarem a Camila falando demais de flexibilidade. Camila, se vocês estão acompanhando a gente, esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, nos outros episódios, vocês vão perceber que os executivos estão falando muito de flexibilidade. Então, não é um mimimi. O assunto é sério. E eu queria tocar nesse ponto. A gente sabe que a flexibilidade pode ser percebida diferente, principalmente quando a gente está falando de nível hierárquico e departamentos, que nem você citou para mim. A entrega pode ser diferente, o trabalho tem uma maneira diferente. E eu queria tocar nesse assunto porque acho que muita gente tem essa dor, né, de como adaptar esse significado de flexibilidade, principalmente em empresas como a Schneider Electric, que tem diversos colaboradores de diversos níveis, funções, e você tem departamentos e plantas e escritórios, uma série de coisas diferentes. Como é que vocês fazem para assegurar que suas políticas de flexibilidade sejam justas e equitativas para todos os colaboradores, para aí sim a gente falar de uma cultura de bem-estar e inclusão? Legal. Primeiro ponto você já tocou. Acho que diretriz, políticas, guidelines têm que estar bem estabelecidos e eles são o começo dessa jornada. Depois começa por aí. Então. Começa por aí. Depois disso, a gente vai falar de treinamento, de educação, baseado no que foi previamente estabelecido. E aí a gente vai ter vários outros fatores. Eu vou dar alguns exemplos aqui da minha vivência. Temos, por exemplo, em todos os países da América do Sul, estabelecidos comitês de bem-estar, os famosos comitês de well-being. São esses comitês, eles recebem demandas que vêm das suas localidades, dos seus países, que são discutidos junto com as lideranças, junto com o head de RH, junto com o head do país, para sempre trazer uma melhoria contínua nesse aspecto de o que está hoje funcionando bem, o que não está. Tendências de mercado são importantes também. Não é porque hoje uma determinada prática de flexibilidade existe que ela vai ser contínua e para sempre. As empresas elas se adaptam a diferentes momentos, assim como tivemos que nos adaptar ali em 2020, quando tivemos o evento da pandemia. Então, acho que o estabelecimento de comitês, para que tenham essa escuta, é muito importante. Hoje, nós também trabalhamos com a pesquisa de clima interno, não hoje, de décadas já, mas essa pesquisa é muito interessante porque ela também foi sendo adaptada. Hoje, a gente fala de novas formas de trabalhar dentro da pesquisa. Hoje, a gente fala de bem-estar dentro da pesquisa, que não eram termos utilizados há 10 anos atrás. Então, hoje, nós também capturamos dados, feedbacks dos próprios funcionários em uma campanha que acontece globalmente, sempre no mesmo período, que nos dá também base para entender o que está acontecendo, como que está sendo visto e o que a gente precisa adaptar. E, de fato, o que você comentou, Paulo, sempre vai acontecer, né? A gente sempre vai ter alguma distinção baseada no papel que se executa na companhia, baseado na posição, no qual a gente não consegue fazer algo igual. Por isso que o que nós buscamos não é uma igualdade, é uma equidade. Então, dentro das possibilidades de cada posição, de cada desafio, criar realmente políticas que se adequem a todos. Eu vou dar aqui alguns exemplos de políticas de flexibilidade adicionais. Por exemplo, nós temos políticas de voluntariado que permitem que os funcionários realizem até 20 horas de voluntariado por ano no seu horário de trabalho. Isso linka o bem-estar, a flexibilidade, a sustentabilidade e a responsabilidade social em uma só ação. Isso é fantástico e é abrangente para toda a população. Nós temos também, para um ambiente onde é permitido por questões de segurança, a possibilidade de vir com dress code flexível. Então, gente, eu usava salto alto, 10, tá? Há uns anos atrás. Então, assim, foi uma outra mudança. Hoje o escritório ele se torna uma extensão um pouco da nossa casa, do conforto da nossa casa também. Nós temos programas, por exemplo, de day off. No dia do seu aniversário,
Você pode folgar esse dia, você deve folgar esse dia, e se cair no final de semana, você se organiza para fazê-lo em outro dia. E isso é válido para todos, independente da posição. Então, eu acho que existem formas, sim, e tudo que eu estou te comentando não foi fácil de ser implementado. Imagina no ambiente de produção, no ambiente operacional, que a vinda daquelas pessoas naquele horário, naquele dia é essencial para um determinado fluxo, mas eu garanto para vocês, planejado, com previsibilidade, é possível ser feito. Uhum. Olha só que maravilha, repete isso. Olha, isso eu achei excelente. Percebam o que ela está falando aqui. Como é que é? Planejamento e previsibilidade são essenciais. São essenciais, maravilha. E vocês estão percebendo, e na sua fala a gente entende muito bem como que esses programas de bem-estar que você está citando aqui, da Schneider Electric, estão em total sinergia com as políticas e com o tema flexibilidade que a gente está citando aqui. E eu queria tocar então nesse assunto. Como é que funciona, Camila, essa integração entre bem-estar, que é o grande tópico aqui do nosso podcast, flexibilidade para trazer um reforço para o pacote de Total Rewards, que vai lá depois impactar, a gente sabe que o resultado é impactar positivamente o dia a dia dos colaboradores. Né? Com certeza. Bom, eu vou voltar no tema que eu trouxe lá no comecinho da nossa conversa, sobre o impacto do bem-estar na estratégia da Schneider. Uhum. Primeiro que ele é uma prioridade estratégica para a Schneider. E quando a gente fala do nosso pacote de benefícios, por exemplo, de remuneração e benefícios, ele está todo criado em base aos pilares de bem-estar. Que pilares são esses? São pilares relacionados à saúde, à família, à flexibilidade, saúde, finanças, carreira. Então, tudo isso compõe pilares de bem-estar e quando nós ofertamos benefícios e programas, eles têm que estar ligados a esses pilares. Ou seja, não é só físico aqui que você está falando, Não. você está me dando uma visão holística desse bem-estar. Exatamente. O nosso pacote de Total Rewards é a nossa estratégia de benefícios. Então, hoje, os nossos funcionários, por exemplo, se eles querem conhecer um pouco mais do pacote de benefícios, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar uma mandala, a mandala do bem-estar, contemplando cada um desses tópicos, desses pilares que eu te comentei, e todos os benefícios ligados a cada um deles. Então, essa é uma forma que eu posso demonstrar bem palpável de como que a estratégia de bem-estar e flexibilidade estão ligadas dentro do nosso pacote de Total Rewards. Ela baseia o nosso pacote de Total Rewards, na verdade. Uhum. E Camila, traz exemplos para a gente, assim, de exemplos reais dos colaboradores sendo impactados positivamente sobre isso. Assim, o que eles falam, o que eles comentam, onde que vocês enxergam esse impacto lá na Schneider Electric? Que legal. Eu vou dar exemplo de uma colega minha, que inclusive ela falou sobre isso em um summit que nós participamos de remuneração uns meses atrás, e nós estávamos falando sobre flexibilidade, inclusive. E ela comentou, ela veio do mercado de uma outra companhia há cerca de um ano atrás, ela falou que hoje ela tem uma economia, eu não quero dar um número aqui para não mentir, mas é na casa dos vários R$1.000. Ela tem uma economia com a van que leva os filhos dela para a escola. Porque com a flexibilidade que ela conseguiu ter na Schneider Electric, ela mesma consegue adaptar a rotina dela para levar os filhos à escola. Ah, entendi. Então, ou seja, ela não contrata uma van, é isso? Exatamente. Ela deixou de contratar a van, fez um saving dentro dessa perspectiva e ela disse que ela pode passar um tempo de mais qualidade com os filhos ao deixá-los e pegá-los na escola. E é super importante um exemplo como esse, porque alguns que talvez não tenham a flexibilidade tão integradas no dia a dia vão pensar: isso pode impactar os resultados do funcionário. Ele não vai trabalhar, eventualmente, ali às 8, 9 horas que estão previstas. Com a carga horária. Claro, né? Carga horária, né? Bem parece coisa do passado, mas ainda acontece. E por isso que um dos grandes fatores de mudança de mindset também é a gente não pensar em carga horária e pensar em resultado. E quando a gente estabelece objetivos, metas e fala de performance, é relacionada ao impacto que esse profissional, dentro dessa função, vai ter no negócio e não na carga horária. Perfeito. Olha só, gente, chegou a hora do nosso check-in. Camila, na sua opinião, qual o futuro do bem-estar corporativo?
Flexibilidade é o futuro do bem-estar nas organizações. E aqui eu vou trazer para vocês novamente alguns exemplos, sistemas, análise de dados que nos permitam trabalhar o bem-estar e que nos permitam fomentar a flexibilidade. Eu escutei recentemente sobre uma empresa que ela consegue estabelecer sensores dentro de um escritório que consegue identificar o calor do escritório, as batidas do coração dos funcionários e consegue estabelecer a partir daí como que está o nível de estresse em diferentes ambientes do escritório. Gente, olha o que é esse futuro. Você, através de um mapeamento, saber o que, de repente, uma notícia, um projeto, algo que chegou, impactou positivamente ou negativamente a sua estrutura. Então, esse seria um exemplo. Um outro exemplo que eu comentei aqui, benefícios flexíveis. Super importante que se saiba que benefícios flexíveis atualmente no Brasil são cerca de 20%, pouco mais de 20% das empresas possuem estratégia de benefícios flexíveis. Mas esse é um futuro. Então, eu acho que tem empresas como a Schneider que estão se antecipando a essa jornada, mas ele vai chegar, também é o futuro. Por isso que eu comento, Data Analytics, sistemas digitais, flexibilidade, de fato, eu vejo como o futuro do bem-estar nas organizações. E, claro, cada vez mais programas que estejam aí para fomentar a saúde mental, para fomentar a saúde física, assim como que a gente tem oferecido aqui junto com o El Hub, pelo Wells, por vários outros programas, nos ajudam a complementar essa estratégia. Camila, eu fico imaginando viver, a gente está falando de futuro, mas esse presente e futuro, para você psicóloga formada, a gente está podendo debater isso perante o que era 10, 15 anos atrás, né? Deve soar para você como música, né? Como psicóloga, né? Com certeza. Podemos fazer essas relações, né? Num passado tão recente, porque acho que as mudanças que estão ocorrendo, elas são muito rápidas. Então, em menos de 5 anos, você consegue delinear uma linha de passado, presente e futuro de uma forma muito próxima. E eu acho que uma das grandes bases que a psicologia me trouxe foi, de fato, poder fazer essa relação, poder pensar sobre isso e fazer uma análise tentando retirar os bias que nós trazemos das nossas relações e de outras experiências e, de fato, colocar na mesa para criar uma estratégia. Maravilha. Olha só, gente, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Foi maravilhoso contar com a sua presença. Nós falamos hoje com a Camila Holanda. A Camila Holanda, ela que é gerente de remuneração e benefícios na Schneider Electric e veio aqui conversar hoje sobre essa oferta de flexibilidade no trabalho como parte do pacote de Total Rewards. Camila, muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação aqui, foi excelente. Imagina, então esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Lembre-se, se você ainda não é cliente do El Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa. O link está aqui na descrição, ou você pode acessar via o QR Code se você estiver assistindo no YouTube. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar.